A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou como transtornos mentais dependência de videogame e também de apostas. Os dois transtornos entram na revisão de classificação internacional de doença, que é conhecida como CID, na sigla em inglês. Nós estamos aqui com o psicólogo clínico Leonardo Teixeira, especializado no tratamento do vício em apostas. Leonardo Teixeira, boa noite. Boa noite, Tânia. Bom, boa noite a todos os Bem. nossos ouvintes. Quero dizer que estou muito feliz em estar aqui, muito feliz em conversar um pouco com vocês. Ah, que bom, igualmente. Vamos lá. O que você achou da inclusão dessas Eu duas achei uma coisa, dependências como transtorno? É um transtorno mesmo? sem dúvidas, a ludopatia, como nós chamamos, o vício em aposta, popularmente conhecido como vício em aposta, é uma doença seríssima e é um problema contemporâneo. Por que contemporâneo? Porque vem cada vez mais atacando inúmeras pessoas na nossa sociedade. Hoje não é novidade quando nós ouvimos pessoas, familiares, falar: estou com um familiar viciado em aposta, eu estou com um familiar que perdeu tanto dinheiro em aposta, tem um familiar meu que perdeu, que ficou endividado. Então, está cada vez mais comum. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma epidemia do vício em apostas no Brasil e em alguns países do mundo, E é o, principalmente no me- Brasil. e é o mesmo mecanismo de vício em drogas, por exemplo, numa cocaína, é a mesma coisa? Traz Tânia, uma satisfação e por isso vicia? Qual que é o mecanismo? eu adorei tua pergunta. Tem algumas coisas, algumas características parecidas, mas não é a mesma coisa. Por que que muitas pessoas acabam confundindo? Acham que a É. ludopatia é igual à dependência química. Os Hum. dois viciam, as duas coisas geram dependência, as duas coisas levam a pessoa para compulsão, mas existem algumas características bem diferentes que é bem importante o familiar e a população, o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora saber. Que é bem importante saber. Primeiro, os dois têm interação direta com o sistema nervoso central. Quando uma pessoa aposta, muitas vezes essa pessoa não aposta só pelo dinheiro. Também pelo dinheiro, também para tentar recuperar o que perdeu, para pagar dívidas, mas muito é pela sensação dopaminérgica que a pessoa tem. E a adrenalina, aquela adrenalina na expectativa de um resultado, ou até mesmo aquele prazer, aquela dopamina quando ganha. E além disso, quando a pessoa perde, todos os sentimentos depressivos quando ela perde. Mas uma diferença gigantesca que muitas pessoas não se atentam, que é muito diferente da dependência química, é a relação da pessoa com a tela, não é mesmo? Por que, Tânia, a Hum. relação com a tela? Porque a ludopatia, o vício em apostas, sempre existiu, Tânia, sempre existiu, não é de hoje. Se você pegar, tem até referência bíblica. Eu conheci amigos do meu pai lá de anos, décadas atrás, falavam: o vô dele perdeu uma chácara no baralho. Então o vício em aposta sempre existiu. A Ah, diferença é que agora o cassino está na palma da mão, tá na palma da entendeu? mão. É fácil, né? Acessibilidade. Acessibilidade. Puxa vida. E é viciante por causa disso, porque te dá uma satisfação muito grande quando você ganha. Mas é muito interessante, porque no início, qual é o mecanismo? Porque é interessante. Na minha família tem uma pessoa Aí, ó, que falei? está se Falei? achando muito esperta, porque só ganha. Está se achando muito esperta, não sei o quê. Aí eu comentei com um amigo meu, ele falou assim: ah, mas na minha família também, tá na fase de que está se achando muito esperto. Nossa, sou. Mas é como a droga, né? Causa uma satisfação, um bem-estar, mas E não se sustenta. Esse é o ponto? muito interessante você falar isso. Olha, eu eu falei que hoje várias pessoas falam que tem familiares. Está aqui você falando que tem familiar. Provavelmente o teu familiar ainda está na fase do ganho. O que É. acontece na fase do ganho? As casas de aposta, os sites de aposta são muito inteligentes. São são empresas feitas para lucrar. E eles usam inúmeros gatilhos mentais que fazem a pessoa ficar presa lá. Geralmente a pessoa começa ganhando. Entende? A pessoa começa ganhando, porque o algoritmo de uma casa de aposta é preparado para a pessoa ganhar um pouco no começo. Porque ninguém começa apostando muito. Você já viu alguém começando na primeira ou na segunda aposta, apostando 20, 30 mil? Não. Todo mundo começa com Não. 10, 15, 20, 100 no Testar, né, máximo. ver como é que é. É.
Isso. E aí, a pessoa não vicia quando ela perde dinheiro, a pessoa vicia quando ela ganha, porque daí vira uma chavinha, ela pensa, pronto, quero de novo e mais, e aí ela vai aumentando o que nós chamamos de banca. Ela aumenta a banca e vai viciando, né? E aí ela começa a perder. E aí, na hora que ela perde, ela não se toca. Ela continua na busca daquela satisfação da vitória? Esse é o Ex- mecanismo? Exatamente. Ela quer sentir a mesma sensação que ela sentia antes. Vou dar um exemplo. Ela apostou, vou dar um exemplo com números aqui para ficar mais didático para os nossos ouvintes, para todo Tá. mundo que está acompanhando. Imagine que o Joãozinho vai lá e apostou no jogo do aviãozinho, trazendo para a realidade. Ele apostou R$ 30 e ele ganhou R$ 250, dando um exemplo. Dá uma sensação muito boa, uma sensação Oh. gigantesca, aquela prazer, falando, nossa, eu ganhei, eu trabalho um dia e não ganho isso, às vezes, entende? Isso, isso. Para que Só que trabalhar, né? como e aí a pessoa perde totalmente a noção do valor do dinheiro. Só que aí, Tânia, com o tempo, esse R$ 30 que ela colocou não vai ser mais o suficiente. Por quê? Porque é o que nós chamamos na ciência de adaptação do cérebro com o vício. Ela vai querer uma dosagem maior. Acontece em outros vícios. A pessoa começa usando muitas vezes uma droga mais fraca e ela vai, para ela sentir o mesmo prazer, ela vai ter que ter uma dose maior ou uma droga mais forte. Então ela vai ter que aumentar a banca, vai ter que apostar mais. E é por isso que nas minhas redes sociais eu faço um trabalho de conscientização, para a pessoa não começar. Porque as casas de apostas usam inúmeros gatilhos mentais, é tudo muito colorido, tudo muito lúdico, musiquinha, mas na verdade é uma grande armadilha. Por isso que eu conscientizo tanto nas minhas redes sociais, entende? E por isso que eu tô aqui, para Sim. conscientizar os nossos ouvintes. As casas de aposta já fazem para pegar captar aqueles que têm mais propensão. Esse é um ponto. Tem alguns que têm mais propensão ao vício, tem outros que conseguem fazer a aposta e parar? Adorei a tua pergunta. Ó, vou falar uma curiosidade com você. Eu fiz uma pesquisa com mais de 3.000 apostadores. Hum, E existem inúmeras características. Existem alguns fatores, algumas predisposições que fazem a pessoa apostar. Primeiro, predisposição genética. Se você pegar um apostador viciado e você for ver toda a história genética do pai e da mãe, vai ter vício na família. Não necessariamente só o jogo patológico, a ludopatia, o vício em apostas, mas vai ter um histórico grande de vício. Então a pessoa já tem uma predisposição. E além disso, outro quesito muito importante que faz a pessoa viciar ainda mais é o ambiente, né? Como, voltando para o começo da nossa conversa, o cassino está na palma da mão. Então, cassino, Pix, tudo que não tinha antes, tudo muito acessível, né? Então, isso faz com que a pessoa vicie bem mais rápido. Faz sentido? faz muito sentido. Que medo, né? Que medo, gente. Olha como a gente é suscetível. E eu imagino que seja rápido. O, Rápido. a pessoa nem percebe que já está viciada. Posso E falar aí, uma curiosidade? claro. Desculpa te cortar, tá? Não, Mas é não, que claro. você falou que medo. Sabe o que é mais interessante? O vício em apostas é o vício mais silencioso que existe. É totalmente silencioso. Por quê? Porque quando uma pessoa, vou dar outro exemplo para você, para ficar mais didático para os nossos ouvintes aí. Quando uma pessoa está viciado em álcool, tá lá no alcoolismo forte, ou em crack, cocaína, até mesmo na maconha, é visível. No corpo, Claro. fisiologicamente falando, é visível. O álcool, você sente o cheiro, você vê alteração comportamental. No Claro. crack também, até os dentes, pessoas que fumam crack, tudo muda, né? Então você percebe que aquela pessoa fisicamente, claramente, ela não está bem. Já o vício em apostas, ele, ó, é silencioso. A pessoa, muitas vezes, eu tenho muitos pacientes e muitos alunos do meu programa Cartada Final que falam, cara, eu apostava no banheiro escondido da minha mulher. Eu gastava o meu 13º, o meu salário. Eu escutei de um aluno do meu programa de semana falando, eu apostava no banheiro todo o salário, todo o rendimento da minha casa escondido. Então é silencioso. Então, esse é o maior perigo. Nossa. Só dá para perceber pela conta bancária que vai esvaziando. E às vezes o marido esconde, ou a esposa esconde do marido, não aparece, não Uhum. mostra para ninguém o extrato, né? Só vai É, perceber quando a pessoa tá muito mal e pede ajuda. E que bom que pede claro. ajuda, né? Quando pede, né? E aí é o dinheiro mesmo que faz com que a pessoa, peça ajuda, quando ela percebe que ela está tendo um prejuízo.
Também, o dinheiro, mas em especial a saúde mental. Eu escuto Hum. relatos todos os dias de pessoas que, é forte dizer, mas que pensam literalmente em atentar, em atacar a própria vida. Vou cuidar com a palavra aqui para a gente não falar nada Sim, não, que tudo não bem, pode nas cometer redes sociais, suicídio, mas tá. pensam em atentar contra a É. própria vida mesmo. Então, é uma soma de fatores. O vício em apostas não ataca só o financeiro. O vício em apostas ataca muito o financeiro, muita saúde mental, a pessoa fica com a saúde mental destruída. Você, meu caro ouvinte, que está me acompanhando agora, que é viciado em apostas ou que tem um familiar que é viciado em apostas, sabe o que eu estou falando. A saúde mental fica destruída. E além disso, também destrói a família, destrói casamentos. Eu vejo hoje, no meu consultório, pessoas chegando, divorciando, com a família destruída e é muito triste. A pessoa fica ansiosa, é isso? Quando tem um impacto na saúde mental pelo vício em apostas, ela fica ela perde ela precisa da dopamina, é isso? Então, tem vários sentimentos que a pessoa perde. Eu chamo isso de montanha-russa emocional do vício. Bem interessante a tua pergunta. Então, vamos lá. Quando uma pessoa aposta, ó a lógica, quando ela aposta, ela sente aquela adrenalina, expectativa do resultado. Vou ganhar ou perder? Imagina a pessoa, meu último dinheiro, será que eu vou ganhar ou vou perder nessa aposta esportiva? E daí, no último minuto, o time toma um gol, perdeu. Fez uma múltipla, perdeu. E aí, quando a pessoa ganha, libera dopamina. Fica prazer. Quando perde, sentimentos depressivos. Então é um sobe e desce. E esse sobe e desce acaba com a saúde mental. E respondendo o foco Uhum. da tua pergunta, que sentimentos que ela sofre? Ansiedade porque não consegue pagar as contas, ansiedade porque não consegue mais esconder da família, ansiedade porque muitas vezes está devendo para a agiota, sentimentos Nossa. depressivos, desânimo. Então é bem triste. Nossa, que problemão mesmo, hein? Ó, o Leonardo Teixeira Sim. aqui com a gente, psicólogo clínico especializado no tratamento do vício em apostas. E o tratamento? Como é que faz? Porque não é de uma hora para outra, né? Ó, você não vai mais apostar, vou tirar o celular de você, você não vai mais apostar. Não é assim, ué. Não, eu brinco que tudo é processo. Muitas vezes a pessoa está no vício há anos, 2, 3 anos. Então, o processo terapêutico é muito importante. Eu vou falar da forma que eu trabalho, né? Então, cada profissional trabalha de uma Claro. forma. Eu trabalho através de estratégia e de ferramentas. Isso mesmo, estratégia e ferramentas. Primeiro, você falou, tirar o celular. No meu programa, nós desenvolvemos uma ferramenta que se chama escudo anti-recaída. No escudo anti-recaída, nós tiramos tudo que pode levar a pessoa para uma recaída. Nós vamos identificar quais são os gatilhos dela. Vou dar um exemplo. A ociosidade pode ser um grande gatilho, a dívida pode ser um grande gatilho, alguns amigos pode ser um grande gatilho, e por aí vai. O tempo, ficar à noite com o celular na mão pode ser um grande gatilho, até mesmo o Pix pode ser um grande gatilho. Essa é só uma parte da ferramenta escudo anti-recaída. Então, nós fazemos isso por quê? Porque com estratégia e com o tempo de um processo terapêutico, a pessoa consegue sim aprender a lidar com o vício. E além disso, tem inúmeras outras ferramentas que eu também utilizo, como a Sentinela do Impulso, para a pessoa aprender a lidar com a impulsividade. Uma característica bem interessante para todo mundo que está nos ouvindo, todo apostador, a grande maioria dos apostadores, são impulsivos. Por isso que perde tanto dinheiro. A impulsividade ela é definida em agir antes de pensar. Então ele age e não pensa nas consequências, coloca dinheiro, porque na cabeça de um apostador, na cabeça do apostador, na próxima aposta ele vai ganhar dinheiro, você entendeu? Na cabeça do apostador, ele tem certeza que ele vai recuperar o que perdeu, que ele vai ganhar dinheiro na próxima aposta. Por isso que no meu programa Cartada Final nós desenvolvemos a ferramenta Sentinela do Impulso, para a pessoa aprender a lidar com essa impulsividade dela, Ó, entende? então, ficar de olho e observar, hein? Observar não é Dica para os nada. ouvintes, cuidar com a impulsividade. Cuidado com a impulsividade. É, cuidado com os jogos, as apostas. Muito bom, Leonardo Teixeira. Muito obrigada, viu? Boa noite para você. Muito, muito obrigado. Agradeço o espaço e desejo aí um ótimo fim de domingo para todos. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Ah, obrigada. Você também é o Leonardo Teixeira, que é psicólogo clínico, e ele é especializado no tratamento do vício em apostas.